Pessoal, dando continuidade no nosso vídeo, na nossa série de vídeos aqui sobre MongoDB, sobre servidor back-end. Então hoje a gente vai fazer a conexão do nosso projeto com o MongoDB. Peço para você que está vendo marotamente os vídeos aí, não se inscreveu ainda no canal, que se inscreva, que ajuda muito a gente, acaba incentivando para que eu continue gravando vídeos para vocês. Se você está gostando da didática, quiser deixar seu feedback também nos comentários, seria maravilhosamente lindo isso. E para você que chegou aqui nesse vídeo através de pesquisa, esse vídeo faz parte de uma playlist que a gente está criando para como que monta um servidor back-end com MongoDB desde o início, desde a criação da pasta, desde lá do princípio, criando os primeiros arquivos, dando algumas explicações. Eu vou deixar na descrição do vídeo um link para a playlist, para que você possa acompanhar direto todo o conteúdo, se fizer sentido para você. Se não, continue aí também, maravilha, sem problema nenhum. Então, para a gente continuar nosso projeto aqui, a primeira coisa que a gente tem que fazer é instalar algumas dependências que a gente vai utilizar no projeto, tá? Então, como eu estou utilizando o Yarn, a primeira dependência vai ser o MongoDB. Tá aqui ele. Então, a gente copia esse carinha aqui, vai no nosso prompt de comando e instala ele. Maravilha. Outra dependência que a gente vai utilizar também vai ser o Mongoose. Depois a gente vai estar conectando esse projeto também no MongoDB Atlas. Então a gente vai utilizar muito isso também. Então eu vou instalar ele aqui também. Maravilha, dependências instaladas. Então bora lá. Eu utilizo aqui no meu VS Code uma extensão do MongoDB. Então se vocês pesquisarem MongoDB aqui na sua pesquisa, né? MongoDB. Aqui, ó, MongoDB for VS Code. Tá vendo? Essa é a extensão que eu utilizo. O que ela facilita pra gente? Eu posso vir aqui no meu projeto. Eu posso ver as minhas tabelas, os meus bancos de dados que eu tenho no momento. No caso aqui a gente não tem nenhum, por enquanto. A gente vai estar criando agora o nosso primeiro banco de dados, a nossa primeira coleção. Para quem não sabe, acredito que todo mundo que está aqui saiba pelo menos esse princípio. O MongoDB trabalha com sistema de coleção, com sistema de document, o que vai ficar mais claro aqui na hora que a gente começar a criar. Então eu vou criar a nossa primeira coleção aqui. Eu vou vir no meu terminal. Deixa eu subir ele aqui um pouquinho para ficar mais visível. Então a primeira coisa que eu não vou partir do princípio que precisa instalar o MongoDB. Quem quiser pode estar fazendo essa instalação. Se precisar de ajuda e achar que faz sentido, que vale a pena, comenta e deixa aí nos comentários que eu faço um vídeo mostrando como é feita a instalação, configuração. Apesar de ser bem simples, mas se for necessário e quem quiser deixar essa mensagem, eu gravo um vídeo também explicando. Mas eu vou partir do princípio aqui que o seu MongoDB já está instalado no seu computador, está configurado para que a gente possa fazer a utilização dele, tá? Então o que eu vou fazer aqui? A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou digitar Mongo para a gente conectar no banco de dados. E depois aqui eu vou dar um Mongo SH, que é o shell do MongoDB. Então, maravilha, estamos aqui. Vou limpar o console. Se eu digitar aqui show DBs, ele mostra para mim exatamente esses bancos de dados que tem aqui na minha esquerda, que são os bancos de dados que a gente tem. Então, para a gente criar um banco de dados novo aqui no MongoDB é bem simples. Eu posso escrever aquele use e o nosso banco vai se chamar aulas. Dou um enter aqui, ele dá um switch para o novo banco. Então a gente já está lá, mas o banco ainda não está criado. Para que a gente possa criar o banco de dados efetivamente, a gente tem que inserir algum arquivo, algum dado dentro do nosso banco de dados, né? Então, para fazer isso, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar db, ponto, porque ele já está na nossa coleção aulas ali, no nosso banco aulas, né? Eu vou criar uma coleção, essa coleção vai se chamar usuários, ponto, e aqui eu vou utilizar o comando insert one, que eu vou inserir um registro. Abro e fecho parênteses. Dentro desse parênteses eu passo um objeto. E o que vai ter nesse objeto? Vai ter um e-mail. Eu vou colocar aqui... vou colocar o meu mesmo. Vou colocar Emerson
Saturnino, se eu escrever meu nome errado, ficou bonito, hein? Saturnino. Então, vou colocar um e-mail, vou colocar uma vírgula e vou colocar uma senha. Para simular que a gente já tem um usuário e uma senha lá. Vou colocar aqui a senha. Opa, aqui não vai. Aqui é 100, só aqui que a gente coloca as aspas. Então a senha eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maravilha. Ponto e vírgula no final. Dou Enter. Quando ele dá essa mensagem aqui, Acknowledge True, significa que ele inseriu um novo registro lá no banco de dados e ele já está me retornando o ID desse registro aqui. Então se a gente vir aqui agora do lado esquerdo, se eu clicar com o botão direito aqui em cima e dar um refresh, ele já criou aqui para mim, ó, então eu já tenho o banco de dados aulas, usuários, e eu tenho os documents aqui. Para eu ver o que está inserido ali, eu clico com o botão direito aqui e coloco View Documents. Então está aqui o que a gente acabou de criar, emerson@saturnino.com.br, e a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, e o ID que ele mostrou aqui para a gente que ele criou. Então está aqui. Então a gente já tem um documento, a gente já tem o banco de dados funcionando, a gente já criou tudo certinho. Então, a partir daqui agora, a gente vai fazer a conexão com esse banco no nosso arquivo, nos nossos arquivos aqui, para que a gente consiga visualizar, inserir, editar, porque a ideia é como é fazer o CRUD completo. Então, vamos fazer isso aí agora. A primeira coisa que eu vou fazer aqui na minha pasta Models, na minha camada Models, eu vou criar um novo arquivo, que ele vai se chamar Mongo Connection. .js. Maravilha. Eu vou copiar e colar um códigozinho aqui, porque esse código a gente não precisa decorar, porque ele é sempre o mesmo. Então sempre que você for utilizar, você pode ir fazer isso daí que vai dar certo. Então eu vou colar aqui. O meu ESLint que a gente configurou na última aula já está reclamando que a gente precisa fazer algumas correções aqui, então eu vou só salvar, ele já vai corrigir para mim. Então aqui o que ele está fazendo? A gente está importando aqui do MongoDB o Mongo Client, e está passando a URL de conexão. Como a gente está rodando localmente o nosso banco de dados do MongoDB aqui, ele por padrão ele passa esse 127.0.0.1, que é o localhost. E ele está passando a porta de conexão também. Se a gente vir aqui no Mongo, você vai ver que aqui em cima tem lá o 27017, que é a mesma que está aqui, ó, 27017. Então a gente criou essa string de conexão aqui. E aqui de baixo a gente vai colocar o nome do banco de dados, no caso a gente colocou como aulas. Então esse é o banco de dados criados, né? Também pode vir aqui, que está aqui, ó lá, aulas. E aqui é a configuração do próprio MongoDB. Não vem ao caso ficar falando muito delas, como eu falei, não tem muito segredo, você sempre vai usar isso daqui, mas basicamente é a URL que ele está pegando aqui da nossa conexão com o banco de dados. E fazendo os parsers dele, as conversões todas para estar criando essa conexão. Aqui está o banco de dados, o nome deles, para caso ele der um erro, ele printa na tela qual é esse erro aqui, certo? Então eu posso salvar aqui, essa parte está pronta. Então agora a gente vai criar uma rota aqui no nosso projeto para ele listar os usuários que a gente tem no banco de dados. Então para a gente criar uma rota, a primeira coisa que a gente vai fazer, vai lá no arquivo de rotas mesmo. Né? Aqui, como a gente tem só uma rota inicial, que é aquela barra, que é aquela rota principal, a gente vai fazer uma rota agora para pegar todos os usuários. Então, o que a gente faz aqui? Ó? A gente vem aqui, dá um Enter, routes, ponto. A gente vai utilizar o get também, porque a gente está obtendo esses usuários. O nome da nossa rota vai ser usuário, que a gente vai utilizar ela para muitas coisas também. E a gente vai precisar agora começa aquela parte da estrutura de consulta, que são as camadas aqui. O que a gente vai fazer? É aquele princípio que eu expliquei. Chega aqui no routes, o que ele faz? Ele chama o controller. Então aqui no controller a gente vai criar um arquivo também, um novo arquivo. Como que ele vai chamar? Ele vai chamar usuário.controller.js. Então tá aqui. E o que esse arquivo ele vai ter? A gente vai criar aqui toda essa rotina. É ele que vai receber os dados do Insomnia, se a gente estiver utilizando, do Postman ou do front-end, ele vai estar mandando essa requisição.
é o controller que recebe isso daí. Então, para a gente pegar esse usuário, a gente precisa fazer algumas configurações aqui, ó. Primeiramente, a gente vai criar uma const, vou fazer no formato de Iron Function. Eu vou colocar como getAll, que é pegar todos, certo? Essa função ela vai ser assíncrona, porque ela vai utilizar o banco de dados, então ela vai ser uma função assíncrona. E aqui ele recebe o rec e o res, igual ele recebeu na outra lá também. E aqui eu faço como uma arrow function, bonitinha. Então, o que é a ideia dessa rota da getAll aqui? Ela começa a fazer agora a interação entre as nossas camadas. Essa rota getAll aqui, ela vai lá no nosso service agora, para o service falar se está ok ou não. Se eu posso fazer essa consulta no banco de dados, se eu não posso, o que vai acontecer, tudo, né? Então, a primeira coisa que eu faço aqui no services também, eu vou criar um arquivo novo também, que vai ser usuário.service. Então, tá aqui. Então, o que acontece? Esse usuário service, o que ele faz? Ele vai verificar a nossa conexão aqui para fazer esse pedido. É ele que vai fazer esse pedido lá para o nosso banco de dados, para ele retornar esse dado, aí ele pega esse dado, aí ele retorna para o controller, aí o controller pega e manda essas informações para o usuário. Então, o que a gente vai fazer aqui? Ó? A gente vai criar uma const aqui também, que eu vou chamar ela de todos, por exemplo, todos. Que essa rota nossa vai ser a rota que vai trazer todos os usuários aqui. Ela vai ser assíncrona também. Ela não recebe nada por parâmetro, porque como ela vai trazer todos os usuários, então ela não recebe nada. E aqui, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma constante aqui que vai chamar users. E vou falar que essa minha constante ela vai receber... Aqui o nosso service, o que se torna interessante, ele vai fazer uma solicitação de consulta no banco de dados. E para quem que ele faz essa solicitação de consulta? Ele pede para o model, que é o model que tem a nossa interação toda ali com o banco de dados, né? Então ele vai fazer aqui. Então aqui, o que a gente vai criar? A gente já vai criar um novo arquivo também, vai ser model.js. E aqui dentro, que vai acontecer a mágica toda, é aqui dentro que a gente vai fazer a consulta no banco de dados, a gente vai pedir essa requisição e tal. Então, o que a gente vai fazer aqui? Ó? A gente vai criar uma const também, né, que a gente vai buscar esses usuários. Eu vou pegar aqui, ó, getAll, vou chamar, que vai ser o nome da minha função. E vou dizer que ela é assíncrona também, porque ela faz uma consulta ali no banco de dados. E aqui ela vai receber nenhum parâmetro também, né? Porque como ela vai filtrar tudo, então ela não tem parâmetro também. Só que aqui antes eu preciso fazer uma importação. Eu vou importar aquele arquivo de conexão que a gente criou, que é esse daqui, ó, que faz a conexão com o banco de dados, ele que é o responsável por isso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou importar aqui, ó, a connection. E ela vai estar dentro de MongoDB Connection. Então, tá aqui ela. Então, maravilha. Aí, continuando aqui, o que a gente vai fazer, então? A gente vai criar uma const, que vai se chamar db, que é onde a gente vai guardar essa conexão. E o que ela vai fazer? Ela vai aguardar a connection. Ela vai abrir uma conexão com o banco. Então, o que acontece? Quando eu coloco async await, ele só vai passar para essa linha de baixo depois que ele estabelecer essa comunicação aqui. E se por acaso ele der algum erro, ele já para aqui porque tem o catch e ele vai mostrar na tela qual que é o erro de conexão. Então, nesse caso aqui, ele vai criar essa conexão e a gente vai pegar e vai retornar então para o nosso service a consulta. Então, vai ser um return. Ele vai fazer essa consulta lá então vai ser db.collection, o nome da nossa coleção que a gente criou, que é usuários. Se a gente vir aqui, ó, olha lá, usuários, certinho.
ponto find, que a gente quer buscar todos os arquivos lá. Então a gente vai usar o find aqui. Aí o que ele vai fazer? Ele vai trazer todos esses resultados do banco de dados, mas de uma forma que não é humanamente visível. Então, para que a gente possa visualizar isso, enviar como resposta, ou visualizar como resposta nossa insônia, ou mandar para o front-end como uma resposta utilizável, a gente vai utilizar aqui o ponto to array, porque vai ser uma coleção, né? Então vai ter bastante informação aqui dentro. Então o que a gente fez aqui? A gente criou já essa integração, a gente fez a conexão com o banco de dados, está falando que aqui é um getAll, porque a gente vai buscar todas as informações que estiver naquele banco de dados, e vai retornar isso daqui pro service, que fez essa solicitação. Aí depois aqui embaixo, então, para que ela seja utilizável, a gente vai colocar aqui um export. Vou abrir aqui, vou mandar aqui o getAll, que a gente vai estar exportando ele. Vou salvar. O que ele reclamou aqui? Como eu tenho só uma exportação aqui, futuramente a gente vai ter mais, então ele está reclamando aqui para mim, falando que é para usar por default o módulo que é aquele export, default, function, não tem esse async aqui. Aí eu colocaria o getAll e boa. Aqui. O que ele reclamou aqui agora? É só export default. Aqui. Então o que ele está pedindo? Ele está pedindo para eu exportar dessa forma aqui. Mas a gente vai ter muitos outros métodos aqui. Então só para ele parar de reclamar, eu vou voltar aqui. Vou deixar aqui como está. Eu vou criar um segundo método aqui só para falar que a gente tem alguma coisa. Que vamos colocar alguma rota que a gente já vai utilizar depois, por exemplo, login. Vamos só criar ela aqui, ó. Eu vou dar um return new. Para falar que eu tenho alguma exportação, vou deletar isso daqui. Beleza. Vou só jogar ele aqui também como exportar para ele parar de reclamar. Então tá aí. Então ele parou de reclamar. Depois a gente constrói essa rota aqui, então só construir ela para eu já poder deixar fazer dessa forma aqui, o ESLint não ficar reclamando. Então o que ele vai fazer? Ele vai fazer essa consulta lá no banco de dados e vai retornar essa informação aqui para o nosso service que fez a solicitação. Então o que eu faço aqui? Eu volto aqui no service, deixa eu copiar esse nome aqui. Eu volto aqui no meu service e aqui agora eu vou importar esse método que eu criei lá. Então eu coloco aqui import. Eu vou abrir aqui, que é a mesma forma que eu exportei lá, eu vou pegar ela daqui. Vou colocar aqui from. Sem o igual, né? Beleza. Da onde que eu vou pegar isso daqui? E eu vou pegar lá do models. Então o que eu faço? Eu vou colocar ponto barra para ele voltar uma pasta para mim. Eu vou até models. E vou pegar esse aqui do usuário model. E boa. Então tá aqui. Ponto e vírgula. Aí o que eu faço aqui agora? Agora eu preciso chamar essa função aqui. Como que eu faço isso? Lembrando que ela faz essa consulta lá no banco de dados, ele fez essa solicitação lá para o banco de dados e tal. Então o que eu preciso colocar aqui para mim? Eu preciso chamar essa função aqui. Eu preciso buscar essa informação lá. E como que ele busca essa informação? Então lembrando que o nosso método aqui é assíncrono, né? Então eu vou colocar aqui um await para ele aguardar e eu vou chamar aquele método que eu acabei de criar. Então vem aqui, está feito. Só que aí agora a gente tem que fazer o mesmo caminho. O que eu faço? Aqui ele já está me devolvendo todos os usuários que eu tenho no banco de dados. Então o que eu faço aqui? Agora eu preciso pegar essa informação que eu tenho aqui e preciso devolver ela para o controller. Então o que eu faço aqui? Que eu ponho um return users. Então beleza. Então o que eu estou fazendo? Quem chamar essa função vai ter como retorno todos os usuários. Aí aqui embaixo eu vou fazer da mesma forma. Eu vou colocar aqui o export. Vou colocar aqui entre chaves. Vou escrever todos.
Então tá aqui, ele está reclamando pelo mesmo motivo do outro lá. Eu vou fazer a mesma técnica aqui. Eu vou duplicar essa minha função aqui. Vou chamar de login também. Só para ele não reclamar lá. Vou tornar um new aqui. Depois a gente mexe com essa rota aqui. E vou chamar ela aqui embaixo. Aí maravilhosamente quando eu salvar, meu SLint configurado já vai fazer toda essa correção das informações aqui para mim, por isso que é importante ele, ó que maravilha, para vocês verem de novo a mágica acontecendo. Está tudo desconfigurado aqui, mas quando eu salvar, ele automaticamente identa o código para mim, isso se chama identação, então ele identou. Então o que eu vou fazer agora? Agora eu vou para a minha outra ponta. Qual que é a minha outra ponta? Agora o meu arquivo service aqui, ele está mandando isso aqui de volta para quem chamou ele. E quem que chamou? Foi o controller. Então eu venho aqui no meu controller agora, do mesmo jeito, eu vou fazer essa importação desse arquivo todos, que a gente acabou de criar lá, e vou chamar ele dentro da minha função. Então eu venho aqui, ó, import, todos, e aqui eu vou colocar from. Da onde que ele está vindo? Mesma coisa, ponto barra, ele está vindo lá do server, services. Então eu venho aqui, opa, tudo isso não, services, barra, aí aqui ó, usuário services. Então é daqui que ele está vindo. Então eu vou pegar esse todos aqui agora e vou ter que chamar ele dentro da minha função getAll. E como que eu faço isso? Eu faço da mesma forma. Eu crio aqui uma const, vou colocar uma variável que vai ser onde ele vai armazenar essa resposta. Então eu vou chamar de users também. E o que ele vai receber? Ele vai aguardar uma resposta de todos, que é a função que eu criei lá dentro. Então o que ele está fazendo? Ele está chamando esse método aqui que criou, que vai me retornar todos os usuários e está guardando aqui. E agora o meu controller que vai devolver isso para o meu front-end, ou para o meu Insomnia, para onde seja. E como que ele vai devolver isso daí? Eu vou dar um return. Vou usar o res que a gente recebe aqui, né, que a gente tem no nosso parâmetro, que é o de respostas. Então res.status, que eu vou responder com o status lá para o meu front-end, ou que seja, eu vou colocar como 200, que vai ser como sucesso. Ponho o ponto e vou mandar esse arquivo no formato JSON. E o que eu vou mandar? Esse users. Então beleza, então o que eu estou fazendo? Estou mandando o getAll, está pegando isso aqui, ele está me respondendo isso, né, ele está me dando esse retorno aqui para o usuário. Então é assim que funciona essa interação toda. Mas aí o que acontece? Para ele chamar isso daqui, quem que está chamando esse arquivo aqui? É o arquivo de rotas. Então o que eu tenho que fazer aqui? Exatamente a mesma coisa que eu fiz nos outros. Eu tenho que vir aqui dar um export. Vou abrir aqui, vou chamar. Beleza, ele vai reclamar pelo mesmo motivo. Então o que eu vou fazer? Eu vou duplicar aqui também. Depois a gente vem construindo as novas rotas. Vou fazer uma rota de login também, que depois a gente vai usar. Vou dar um return aqui, eu vou pôr null. Vou apagar aqui também, ele vai corrigir tudo para mim. Aqui eu pego esse login aqui então e coloco aqui. Então o que acontece? Aí ele vai parar de reclamar, porque a gente... Vou até tirar isso daqui para ele não reclamar disso. Então o que eu estou fazendo agora? Agora eu estou exportando essa minha função aqui para quem vai precisar dela. E quem que vai chamar ela aqui agora, nesse caso? Nesse caso quem vai chamar ela é o routes. Que aí eu tenho que fazer a mesma coisa, eu tenho que importar aqui o getAll from. E da onde ele está vindo? Ele está vindo do controller. Então tem aqui o controllers barra usuário controllers. Eu salvo aqui. E aqui dentro agora da minha rota, que a gente vai fazer a rota de usuários, o que eu faço? Eu chamo esse método aqui do getAll aqui na minha rota, simples assim, ó. Eu coloco como segundo parâmetro aqui ele, o getAll, e posso salvar. Então o que eu tenho aqui agora? Eu já tenho a configuração da minha rota, então o que acontece? A minha rota, ela chama o método getAll, que está lá dentro do meu controller, então eu tenho ele aqui, getAll.
O que o GetAll faz? Ele vai requisitar isso daqui para o meu service, porque é o service que controla esse fluxo todo, quem pode e quem não pode fazer essa conexão, essa chamada no banco de dados. Então o que ele faz? Ele solicita isso daqui para o service, que eu tenho aqui, lá o meu service, e o service faz a solicitação para o model, que é o model que é, vamos dizer assim, o banco de dados. É ele ali que faz a consulta, ele que está o mais próximo ali da conexão com o banco de dados. Aí o que ele faz? Ele vem aqui, chama esse método, e esse método faz a consulta no banco de dados. Na coleção de usuários, ele está buscando todos, transformando em array e devolvendo. Aí ele devolve para quem? Ele devolve lá para o meu service. Aí o meu service pegou essa resposta aqui e retornou. Retornou para quem? Retornou lá para o controller. E o controller está aqui, ele pegou essa informação que foi retornada para ele e mandou para o usuário. Seja ele do Postman, de onde seja. Então ele mandou essa resposta aqui. Então agora, teoricamente, a gente já tem a nossa rota de pegar os usuários funcionando. Então a gente vai testá-las agora. Então eu vou vir aqui no meu terminal, vou parar ele. E vou dar um npm start. Que se tudo correu bem, vai tudo funcionar bem. Então por enquanto a gente não tem nenhum errinho, tá teoricamente tudo bem. Eu vou pegar o meu Insomnia aqui. E vou criar aqui uma nova request de... Vamos pôr o nome dela aqui, ó, de todos os usuários. Ela vai ser uma rota get. Por enquanto tudo tranquilo aqui, está reclamando porque tem um acento. Então vou dar um create. E o que a gente vai fazer aqui agora? Se a gente vir aqui no nosso... Deixa eu puxar para o lado aqui. Se a gente vir aqui na nossa rota, como que chama a nossa rota? Ela chama usuário. Está até faltando uma barra aqui, ó, que é o barra usuário, né? Então a nossa rota ela chama usuário. Deixa eu salvar aqui, parar o servidor e startar de novo quando ter problema, por causa dessa barra. Então o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui no nosso Insomnia. Eu vou fazer exatamente isso. Eu vou colocar aqui como localhost 2.3000. Deixa eu ver se eu digitei tudo certinho, né? Localhost 2.3000, tá certo? E agora eu vou colocar aquela rota, que no caso aqui é o barra usuários. Então, usuários. Usuário. Tá aqui. E agora quando eu der um send, ai que maravilha, ó, funcionou maravilhosamente bem. Então a gente já tem aqui, ó, a nossa primeira coleção de usuários. Então como a gente só tem um usuário no banco, ele me trouxe um usuário só. Se eu colocasse um usuário a mais aqui, deixa eu pegar um terminal aqui, que a gente ainda não tem a rota de criar. Eu vou fazer a mesma coisa, eu vou colocar Mongo aqui, Mongo SH, vou dar um use aulas, beleza? Aí eu vou colocar db.usuário, é usuário? Acho que a gente colocou como usuários, né? Usuários, isso. db.usuários.insert on. Eu vou abrir e fechar o parênteses aqui, a gente tem que passar um objeto, né? Então eu vou abrir e fechar ele aqui também. Eu vou colocar aqui um e-mail, e vou colocar como Xablau. O mestre Gus aí que apresentou Xablau. Xablau@email.com. E vou colocar uma senha aqui também. Opa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fechar aqui. Aí já me deu aqui, olha lá, acknowledge true, e já me deu um ID que ele retornou aqui. Então se eu vim aqui agora no Insomnia, a gente vai conseguir fazer essa consulta aqui, ó. Então tá bom, então a gente está na mesma rota, se eu der um send aqui, ah lá que maravilha. O segundo usuário que a gente criou no banco, ele já está listando. Então já está funcionando aí a nossa integração com o banco de dados do MongoDB. A gente já criou a primeira rota, que é a rota de consultar todos. Já está tudo funcionando, criou a conexão, então vou dar só uma nova repassada aqui de tudo que a gente fez. A gente fez a instalação aqui das dependências do Mongoose, do MongoDB, para fazer essa conexão. Criou o nosso arquivo connection aqui, para ele estar conectando no MongoDB. Criou também o nosso primeiro model, para estar fazendo essa busca no banco de dados lá das informações.
criou também o controller para ele estar fazendo recebendo essas informações, está fazendo toda essa ligação. Criamos também o service para que ele faça a solicitação para o banco de dados, e criamos também na rota nossa primeira rota de usuários, que é a nossa rota GET, que é para pegar todos os usuários. Então, esse vídeo foram bastante informações. Se você ficou com dúvida, eu recomendo que você assista de novo, mas eu recomendo também fortemente que você, além de assistir, que você assista e faça, não fique só assistindo o vídeo, porque senão você vai ter aquela falsa impressão de que você está aprendendo, e na verdade você não vai estar. Você só vai estar achando que aprendeu, mas na hora que você precisar de verdade aplicar isso, você não vai conseguir. Então é muito importante isso, a prática. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo esse código aqui que a gente utilizou no Connection, para você não precisar ficar digitando ele. Então já vou deixar na descrição do vídeo também. E é isso daí. Então a gente encerra a aula por aqui. Foi uma aula mais longa, de 30 minutos, mas é totalmente necessário. Era melhor fazer ela um pouquinho maior, sem precisar ficar cortando o vídeo para mais coisas. Então a gente encerra aqui. E depois agora ficou mais tranquilo. Agora é só a gente fazer as próximas rotas. A gente vai criar a rota de login, a gente vai criar a rota de criar usuário, vai criar a rota de atualizar o usuário, de deletar o usuário. A gente vai utilizar o JWT para estar criando o token. A gente vai estar utilizando uma biblioteca aqui de UUID, que é Universal ID, né, porque o MongoDB ele dá um ID que ele cria ali para a gente, mas eu particularmente prefiro criar os meus próprios UID para estar utilizando. Eu acho que fica melhor, eu acho que fica mais prático. Então nas próximas aulas a gente vai fazer tudo isso daí. Então eu te espero na nossa próxima aula. Mais uma vez peço para você que assistiu esse vídeo, se você gostou, se você acha que a didática foi boa e faz sentido para você, eu peço para você se inscrever no canal, que isso ajuda bastante. E além de ajudar bastante, incentiva também para que eu possa estar continuando novos vídeos. E peço também que, se você quiser, deixar o seu feedback também aí nos comentários, ficarei bastante grato. E também deixarei na descrição do vídeo, né, as formas de você me encontrar também, se você quiser me seguir lá no LinkedIn, no Instagram, no Facebook. Então vai ter todas essas informações aí embaixo do vídeo. Certinho, galera? Então, obrigado a todos e até o próximo vídeo.